Na verdade, a questão do apedrejamento existe, mas não da mulher. Tanto do homem quanto da mulher que cometer adultério e tiver essas 4 testemunhas oculares. Não é uma coisa assim fácil, vai acontecer. Bem-vindo ao canal Vem no Corte. Neste vídeo temos um corte onde as muçulmanas Mariam Chami e Karima Orra falam sobre o casamento e o divórcio na cultura muçulmana. Muito obrigado pela audiência e se inscreva no canal. Vem no Corte, o pedaço que você respeita. E como que é o casamento muçulmano? Tem uma celebração? É na igreja? Como que funciona? Não precisa ser na igreja. Na mesquita, no caso, a gente chama mesquita. Na mesquita. Numa mesquita. Mas precisa de um sheikh para fazer... Que é um líder religioso. Tá. Exatamente, para fazer o casamento. E aí, geralmente, tem festona, né? E uma coisa que a gente não pode deixar de falar, que muçulmano não bebe bebida alcoólica. E nas festas, os muçulmanos não têm bebida alcoólica. Não tem? E é mais animada do que você pode imaginar. Nem homem pode beber? Nada? Ninguém, nada, nem nada. homem, nem mulher. Ninguém bebe álcool? Nada. Ó, não pode. Existem, como eu já te disse, existem pessoas que vão usar livre-arbítrio delas, mas pela religião não pode. Nos nossos casamentos não tiveram Que vida chata é essa, cara? Não pode beber álcool nunca. Eu não digo todo dia, mas de repente, né? Bom, maconha, então, nem pensar. Não, nada que se tira da sua consciência. Caramba. Nada que faz mal pro seu organismo, né? Sim. Então, assim, arguile, tá falando aí de boca cheia e fuma arguile. Não, arguile não pode. Não pode. Torcer pro Corinthians também não pode. Não, faz mal. Faz mal pra saúde, né? Ou não é? Ah, isso eu garanto que faz com toda certeza. Cara, eu gostaria muito que minha religião proibisse eu de torcer pro Corinthians. Eu tenho que ter uma desculpa pra parar de sofrer, cara. Então, mas o casamento, então, é uma festona e tal, e não pode ter sexo antes do casamento. Não. Porque na teoria... Todas as religiões não podem, não né? pode, né? É que a galera não segue. Não podem cumprimentar, tocar a pessoa. Já é mais Porque a gente evidente. já evita antes de poder acontecer alguma coisa. Então, sabe, eu vou falar uma coisa pra você. Vocês a gente nem não se pode beijam nem antes? Não, nada. A gente não pode nem Ó, ficar o sozinho. microfone. A gente não pode nem ficar sozinho. Um homem e uma mulher num espaço, por exemplo. Se eu tiver... antes de eu me casar, não podia ficar eu e meu marido sozinhos, tipo, ir sozinho pro restaurante. Nem no carro. Tem bastante gente. Mas é até o processo. Eu vou de no carro. carro. Eu vou no carro. Sabe por quê? O terceiro é o diabo. Quando tem 2, porque vai ficar na cabeça dos dois. Os dois se gostam, aí vai falando aqui, só um pega a mão, aí só um abraço, aí só um beijo, aí só, tipo, esse só, quando vê, já foi tudo. Então, mas, por exemplo, se você fosse sair com seu namorado, ia você, ele e mais uma pessoa. Isso, uma vela. Uma vela. A gente chamava de vela. Quando eu era moleque, era assim. Mas é claro. Eu ia sair com a menina, cara, tinha que ir com o irmãozinho dela. Não, isso quando você era moleque. Imagina os nossos avós. Seus avós. Era assim, Era não assim. podia ficar sozinho Meu pai num conta cômodo. também, não podia nem Não, mas, por a pau. exemplo, não é que a gente não podia ficar sozinhos nunca. Aí, a gente tava na minha casa, a gente ficava na sala, minha mãe não ficava na sala do meu lado conversando, que eu... No meio dos dois, ouvindo assim. a gente. Não, tem uma certa liberdade. Tá. Só que também tem que ter consciência dos dois, né? Se a gente tá numa religião, a gente tem que fazer o possível Claro. pra seguir. E não Mas, por exemplo, se alguém quebra essa regra, putz, quebrei e me arrependi. Beijei. Olha, eu vou te falar, se acontece isso, não acontece absolutamente nada. Porque aqui ninguém vai te... Nossa, eu achei que a pessoa ia ser expulsa eu da falei, religião. Ninguém vai te chicotear, ninguém nada. Vai ser uma coisa entre você e Deus. Sabe, é uma coisa entre você e Deus. Se você fizer sexo antes do casamento, se você beijar, se você fizer alguma coisa Não assim. tem uma punição. Não, é claro que tem punições, mas precisa ter 4 testemunhas oculares, não é uma coisa fácil. Tem que ter 4 pessoas que viram no ato, vendo mesmo acontecer. Mas não é comum disso acontecer. Se tiver 3, não tem problema. Isso não vai, pode, só tinham 3. Não pode, é um pecado muito Mas grave. é isso mesmo. O Se adulto- tiver 3, mesmo? não vai. Mas se tiver 4 pessoas, aí essa pessoa é, tipo, excomungada? Ela é tirada da religião ou não? Não é tirada Não da existe religião. isso de Não tirar existe. a religião, Não. porque você... Você não deixa de ser muçulmano desde que você não queira. Não, você só deixa de ser muçulmano se você queira ou se você fizer negligenciar a sua religião. Um exemplo, a gente não acredita na trindade, por exemplo. A gente não acredita que Deus tem filho. Se um muçulmano acredita que Deus tem filho ou que Deus é pai, a gente automaticamente deixa de ser muçulmano, entende? Entendi. Mas aí não tá seguindo, né? Já não tá seguindo a religião. É esse o sentido, né? Entendi. Pô, então...
Não pode beber. Mas é que a gente já tá super acostumado na nossa vida. Eu, como uma mulher muçulmana, já tô acostumada que eu não ia beijar antes de casar, que eu não ia ter relação sexual. Então, é super natural pra mim. Nem passa pela cabeça. Não, sabe por quê? A gente nunca vive isso. E quando aí falam, tá, mas você não vai saber se é bom, se você não tá provando. Mas quando você ama uma pessoa, qualquer coisa com ela vai ser bom. Você tá amando, você conhece primeiro a pessoa, com a fala. As pessoas acabam pulando o diálogo nos relacionamentos. E por isso que os relacionamentos estão acabando tão rápido e tá sendo uma coisa tão descartável. Porque a gente não tá tendo o tempo de conversar, conhecer a pessoa, conhecer a família. Você casa, você fica com a pessoa só pra ter um momento. A gente casa com uma pessoa pra ter uma vida inteira. Pra formar uma família. Ontem uma seguidora minha, católica, ela me mandou uma pergunta assim... Uma pergunta não é um comentário na minha caixinha. E ela falou assim, tô praticando a castidade, né? A castidade antes do casamento. E quanto mais eu faço isso, mais o meu marido fala em casamento. O meu noivo fala em casamento. É óbvio. E aí eu fiquei pensando, né? Eu falei assim, se eu espalhar essa dica pras meninas, né? Porque tem gente que fica 7, 8, 10 anos noiva. E assim, esperando o primeiro passo do homem, né? E aí a pessoa fala, o homem enrola. Por quê? Porque aquela situação de você... É cômoda, né? É cômoda, exatamente. É cômodo. Porque já tem tudo. Aí, exatamente. Pode acontecer também de ser uma coisa horrível, você casar e falar... E a gente pode se separar. Pode separar? Pode se separar. Ninguém é obrigado a ficar com ninguém. Não é chicoteado também? Não. Nunca vocês são chicoteados? Eu nunca fui chicoteada na minha vida. Nunca eu não foram conheço apedrejadas? ninguém. Não conheço ninguém que foi. E esse lance, por que a gente tem essa ideia que a mulher é apedrejada? Porque ela é infiel? Porque a gente assistiu o Clone. Na verdade, a questão do apedrejamento existe, mas não da mulher. Tanto do homem quanto da mulher que cometer adultério e tiver essas 4 testemunhas oculares. Não é uma coisa assim fácil, vai acontecer. Então, existem vários protocolos para chegar nisso. Vai ser o último do último do caso. Mas apedrejamento? Meu Deus! Mas, por exemplo, hoje, né? Vocês falando sabem assim, de alguma coisa que aconteceu? Eu vou te falar, a gente tem uma amiga que ela tem um Instagram que chama Vida nas Arábias. Ela é uma brasileira que mora na Arábia Saudita, muçulmana, e casou com um saudita. Ela falou que nunca viu um caso lá, ela já tá 10 anos na Arábia Saudita e nunca viu um caso disso. Com um saudita que também é muçulmano? Que também é muçulmano. E ela nunca viu um caso de apedrejamento? Ela nunca viu um caso de apedrejamento. Você não tá saindo de rua e fala, apedrejamento, não é assim? Não, nem tem como, né? E assim, o que acontece? O Alcorão, assim como eu falei pra você lá no começo, ele é a base de tudo. Então lá tem regras políticas, tem regra, sei lá, pra gente... Pra humanidade. Exatamente. Então tem regras da vida cotidiana, da sociedade que a gente vai encontrar dentro do Alcorão. Então, por exemplo, o que faz evitar o roubo, né? Hoje a gente é preso. A gente não, Deus que me livre. Mas as pessoas o cara que rouba é preso. Exatamente, ele é preso. Aqui no Brasil. Se você for ter um olhar diferente para aquilo, você fala, nossa, que horror. Você não sabe o que o cara fez. Você vê ele atrás de uma grade. Nossa, entendi. Você fala assim, como assim ele fez isso? Lá na Arábia Saudita, eles cortam a mão. Se roubar. Até hoje? Eu achei que era coisa do passado isso. Eu não sei até que ponto que isso chega. Até porque não tem... não é qualquer roubo também. Não é existe fácil, isso lá. Não acontece. Você pode sair na rua, tranquilo. Não tem violência lá. Falou, corta a mão. Quem vai querer roubar? Quem que vai querer perder a mão? Então, assim, são regras, assim, que obviamente a gente fala assim, pô, mas o cara que roubou hoje, daqui 3 anos pode estar arrependido. O Lula perdeu um dedo, cara. Ele roubou pouco, então? Tinha que perder as 2 pernas e 2 braços. Ele não Brincadeira, tava na Arábia, Lula. Ele não tava na Arábia Saudita. Não tava na Arábia Saudita.